Era uma noite escura e fria nas montanhas de Minas Gerais. O pai, Antônio, e seu filho, Lucas, haviam decidido passar o fim de semana acampando numa clareira isolada no meio da mata. Eles montaram uma barraca, acenderam uma fogueira e, cercados pelo som dos grilos e o farfalhar das folhas, conseguiram conversar. Antônio contava histórias antigas da região, lendas sobre criaturas misteriosas, mas sempre com um sorriso no rosto, para não assustar o garoto. Dizem que essas montanhas guardam segredos antigos, comentou o pai, confundindo nas brasas da fogueira com um pedaço de madeira. Você já ouviu falar no lobisomem, Lucas? O menino riu, mas uma brisa fria varreu a clareira, fazendo com que ele puxasse o cobertor mais para perto. Isso é só uma lenda, né, pai? Perguntou Lucas, agora olhando ao redor como se algo estivesse vigiando nas sombras. Antônio pediu, mas antes que pudesse responder, um uivo longo e arrastado ecoou pela floresta. Ambos pararam em alerta, trocando olhares apreensivos. O uivo era distante, mas profundo e grave o suficiente para fazer o coração de Lucas bater mais rápido. Deve ser só um lobo, disse Antônio, tentando enganar o filho, embora ele mesmo estivesse tendo um nó no estômago. O som de passos pesados e sendo esmagados chegou até eles. Era como se algo grande estivesse se movendo na escuridão, a poucos metros da fogueira. Antônio, com a respiração curta, pegou uma lanterna e trouxe para o mato. Nada. Apenas a negritude da floresta, densa e impenetrável. De repente, algo rugiu mais perto do que antes. Um rugido que não era de nenhum animal que Antônio conhecesse. Ele agarrou Lucas pelo braço e, com a lanterna tremenda em sua mão, voltou a mirar a escuridão. A fogueira, até então alta e forte, começou a vacilar, como se o ar ao redor ficasse mais pesado. Foi então que eles o viram. Saindo das sombras, surgiu uma criatura alta, de cerca de 1,80 m de altura, coberta por pelas espessas e negras. Seus olhos brilhavam com uma intensidade amarelada, como duas brasas que ardiam na noite. Suas garras reluziam sob a luz quebra da fogueira e os dentes, longos e refinados, cintilavam enquanto ele rosnava, expondo sua mandíbula desproporcional. Era o lobo das lendas, mas não era uma lenda. Era real. Lucas ficou petrificado, sem conseguir se mover, enquanto Antônio, com a mente correndo em desespero, agarrou uma vara na brasa da fogueira. O lobisomem avançou alguns passos, suas patas pesadas esmagando o solo úmido, seus olhos fixos nos dois. O rugido que ele soltou dessa vez foi ensurdecedor. Antônio, num impulso de desespero, balançou a tocha improvisada, criando um círculo de fogo entre eles e a criatura. O lobisomem hesitou, rosnando mais uma vez, mas parou, como se o fogo fosse sua única fraqueza. O ar estava tenso, o cheiro de fumaça misturado ao cheiro da floresta encheu os pulmões de ambos. "Vai embora", relatou Antônio, sua voz transmitida de medo e coragem ao mesmo tempo. A criatura encarou-os por mais alguns segundos, como se estivesse decidindo o que fazer. Então, soltou um último rugido feroz, mas recuou lentamente, voltando para a escuridão da mata. A cada passo, seus olhos ficaram mais distantes, até desaparecerem completamente. O silêncio que se abalou foi garantidor. O único som era o crepitar da fogueira, agora renovado com a vara que Antônio havia jogado de volta ao fogo. Lucas respirava rápido, ainda em choque, mas estava bem. Antônio soltou um longo suspiro, aliviado. "Pai, o que era aquilo?" perguntou o garoto, a voz ainda trêmula. "Não sei, filho, mas estamos seguros agora. Eles passaram o resto da noite em alerta, mas o lobisomem não voltou." No dia seguinte, desmontaram o acampamento e voltaram para casa. Enquanto caminhavam de volta, Lucas olhou para trás uma última vez, para a mata escura. Sabia que jamais esqueceria aquela noite, e as histórias sobre o lobisomem de Minas Gerais nunca mais seriam apenas histórias.
De fato, algumas lendas ele agora sabia eram reais. Joanópolis, uma cidade tranquila no interior de São Paulo, sempre foi cercada por mistérios e lendas. Entre elas, a mais famosa e intrigante é a do lobisomem. Ao longo das décadas, histórias de moradores que juravam ter visto a criatura se espalharam. Algumas dessas histórias se perderam no tempo, mas outras permanecem vivas nas conversas à beira do fogão, especialmente durante as noites frias, quando a lua cheia ilumina as montanhas. Disse que, nos anos 1950, um homem chamado Antônio Ferreira, conhecido por ser um sujeito quieto e reservado, morava nos arredores da cidade, em uma pequena casa de madeira próxima à mata. Ele trabalhava como ferreiro, fazendo ferramentas para os fazendeiros da região, mas o que o tornava famoso entre os moradores era seu comportamento estranho. Antônio raramente saía de casa nas noites de lua cheia, e quando o fazia, seus vizinhos notavam que ele parecia nervoso, como se estivesse tentando controlar algo dentro de si. A história gerou um boato sinistro em uma noite de verão, quando uma série de ataques inexplicáveis começou a acontecer nas fazendas ao redor. Gados e animais domésticos foram encontrados mortos, com seus corpos dilacerados, como se algo com uma força descomunal tivesse sido atacado. As marcas em nossos corpos não eram de predadores comuns. Os cortes eram profundos e os ferimentos indicavam uma criatura bípede e extremamente forte. Algumas testemunhas disseram ter ouvidos estranhos que vinham da floresta, sempre nas noites em que a lua cheia estava no céu. Certo dia, um grupo de fazendeiros decidiu investigar. Liderados por Joaquim, um homem cético e destemido, eles saíram armados para a mata nas primeiras horas da noite. Enquanto caminhavam entre as árvores, foram explorados por um som alto, uma mistura de grito e uivo. Todos pararam com os corações disparados. Um dos fazendeiros designado para uma clareza onde algo se movia rapidamente entre as sombras. O que eles viram deixou todos paralisados. Um homem, nu, com um corpo coberto de pelos grossos, se contorce no chão. Os fazendeiros, ao se aproximarem, perceberam que não era um homem comum. Seus membros eram desproporcionalmente longos, os olhos brilhavam em um tom amarelo, e suas mãos, com garras afiadas, cavavam o solo enquanto ele gritava de dor. Subitamente o homem deixou de se contorcer. Sua pele parecia esticar, os ossos se alongavam e seu corpo começava a assumir uma forma monstruosa. O lobisomem estava diante deles. Ele se ergueu lentamente, agora com mais de 2 metros de altura, e olhou para o grupo de fazendeiros. Seus olhos amarelos brilhavam à luz da lua, enquanto seus dentes afiados cintilavam com saliva. Subitamente o homem deixou de se contorcer. Sua pele parecia esticar, os ossos se alongavam e seu corpo começava a assumir uma forma monstruosa. O lobisomem estava diante deles. Ele se ergueu lentamente, agora com mais de 2 metros de altura, e olhou para o grupo de fazendeiros. Seus olhos amarelos brilhavam à luz da lua, enquanto seus dentes afiados cintilavam com saliva. Horrorizados, os fazendeiros dispararam suas armas, mas nada parecia parar a criatura. Ela avançou em direção ao grupo e, em pânico, todos correram. Joaquim, porém, hesitou. Ele olhou novamente para o lobisomem e reconheceu algo em seu rosto, uma semelhança com alguém que ele conhecia. Era Antônio Ferreira. Naquele momento, Joaquim percebeu que as lendas eram reais. Antônio era o lobisomem que aterrorizava a região. Desesperado, ele fugiu para avisar os outros, mas quando chegaram à casa de Antônio no dia seguinte, o homem não estava mais lá. Em vez disso, encontraram pegadas enormes ao redor da casa que seguiam até a mata. Antônio havia desaparecido. As autoridades tentaram abafar a história, dizendo que eram apenas animais selvagens atacando as fazendas. Mas os moradores sabiam a verdade.
A lenda do lobisomem de Joanópolis se espalhou e até hoje os mais antigos dizem que em noites de lua cheia é possível ouvir os uivos vindos da mata. Eles alertam que se você estiver perto da floresta nessas noites, mantenha suas portas trancadas e nunca, jamais olhe pela janela. Algumas pessoas afirmam que o lobisomem ainda vive nas montanhas, escondido entre as árvores densas, esperando a lua cheia para caçar. Outras acreditam que a maldição foi passada adiante e que o lobisomem agora é outra pessoa da cidade, condenada a carregar a mesma sina que Antônio Ferreira um dia carregou. E assim, a lenda do lobisomem continua viva em Joanópolis, uma cidade onde o mistério e o sobrenatural estão sempre à espreita, especialmente quando a lua cheia ilumina a noite.